Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso, disciplina Sistema Open Telemark Mascaret e aplicações para a indústria do óleo e gás. Vou colocar aqui em tela cheia para nós. Lembrando que essa é essa disciplina e curso, né, eles são uma iniciativa conjunta entre o PRH 22 e o PPG-MC, ambos da FURG. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 1 ainda, né? E vamos ter uma introdução aos módulos, aos diferentes módulos que compõem o sistema. Agora já na sua versão 8, né? Então, iniciando, nós podemos fazer uma pequena lembrar, né, que os módulos, eles são os diferentes modelos que fazem parte do sistema de modelagem. E eles têm em comum entre si algumas bibliotecas e dessa forma eles conseguem conversar entre si, alguns, né, não todos. Então, eles possuem interface de acoplamento, tá? Além deles serem todos baseados na, numa mesma forma de construir o domínio, construir a malha, certo? Eles são subdivididos entre os módulos de fluxo, sendo que os módulos hidrodinâmicos são o Mascaret, o Telemac 2D, o Telemac 3D, e os módulos de ondas são os módulos Artemis e Tomahawk. Aí existem os outros módulos que representam outras questões físicas do ambiente, sendo o Sisyphe e o Gaia, os módulos morfodinâmicos. O Nestor é um módulo de dragagem, simula processos de dragagem. O Bactel é um módulo dedicado à simulação de qualidade de água, parâmetros físicos, né, da qualidade de água. E o Kione, que é o mais novo de todos, e trata da simulação de ambientes com gelo, corpos d'água que possuem gelo, né? Vamos iniciar, então, pelos módulos hidrodinâmicos, né? O Mascaret, o Telemac 2D e o Telemac 3D. Uma pequena curiosidade aqui, que eu acabei descobrindo só agora, quando eu fui preparar as aulas, é que Mascaret significa esse tipo de onda que ocorre no encontro entre um rio caudaloso com um oceano. Aqui a gente tem na foz do rio Amazonas, a Pororoca, né? Então, aqui uma foto desse mesmo fenômeno semelhante, né, que ocorre lá na França, e o pessoal aqui se divertindo, ó, pegando essa ondinha. O Mascaret é um módulo hidrodinâmico que trabalha em uma dimensão. Ele resolve as equações de águas rasas, considerando então um fluxo de superfície livre, né? Não, o fluxo não é limitado por no seu topo. Ele pode aumentar ou diminuir o nível, né, de acordo com os processos que ocorrem. Ele é promediado na vertical, tá? Considera-se que toda coluna d'água flui com a mesma velocidade na vertical. E somente considerando uma direção. Então, se a gente pensar que todo o fluxo tem uma direção principal, essa é a direção que o Mascaret vai se preocupar, certo? Bastante aplicado para a simulação de ambientes de rio, né? Onde as velocidades que não são aquelas na direção do canal do rio não têm muita importância nos processos que ocorrem, para a maioria das aplicações, certo? Coloquei aqui um print, né, do título desse artigo que descreve bem as equações e a solução numérica dessas equações, tá? É um artigo de 2002.
que até recentemente a documentação do Mascarenhas não é tão completa quanto a dos demais módulos, mas esse artigo ele é bem interessante, assim, até para ter uma noção, né, de como que funciona a, como funciona a solução numérica, certo? E mais simplificado do que nos outros módulos hidrodinâmicos que consideram, né, já 2 e 3 dimensões. Então, pode ser uma leitura interessante. E ele trabalha todas as variáveis no sentido da vazão, né, que varia em x, né, somente uma direção, e no tempo, e também as velocidades velocidades e propriedades ao longo da seção hidráulica, certo? Então, a seção hidráulica é como se fosse um corte, e a gente está vendo o rio, né, o canal, o que for, nessa visão de frente. Então, essa é a visão longitudinal, aqui é o fundo do rio, né, a superfície livre, que pode subir ou baixar de acordo com os processos que estão ocorrendo, com as condições de contorno, né, e a seção hidráulica. Ele é amplamente aplicado em estudos, principalmente, né, de ambientes fluviais. Então, ele pode simular o alagamento em planícies de inundação, muito utilizado para esse objetivo, para onda de submersão causada por colapso de barragem, então, onde existem muitas barragens, pode ser necessário fazer um estudo de como que se propaga, como se propagaria uma onda de submersão, caso a barragem colapse, né? A gente sabe, quem lembra aí do evento de Brumadinho, sabe o quanto isso pode ser trágico, então é importante ter estudos, né, desses processos. Em locais, principalmente na Europa, onde os rios são muito extremamente utilizados para navegação, eles têm o seu fluxo regulado, então eles são controlados, né? O fluxo e o nível, isso para facilitar na navegação. Então, é um módulo bastante empregado para simular essa regulação. Ele funciona para fluxos torrenciais, ele tem um algoritmo de secagem e volta a ficar molhado, né? Ou seja, ele pode ser aplicado em canais intermitentes, um canal pode secar ao longo do tempo e voltar a ser a ter água. Ele pode considerar o transporte de sedimento e algumas propriedades da qualidade de água, como a temperatura e traçadores passivos. Os traçadores são propriedades ou elementos que se concentram na água, né? E no caso dos traçadores passivos, eles somente são redistribuídos, eles não podem decair ou diminuir ao longo do tempo, de acordo com alguma equação. É a diferença para um traçador ativo, tá? Então, no caso de um determinado elemento ou um composto químico, que a gente sabe que degrada ao longo do tempo, ele não é um traçador passivo, ele vai sofrer alterações, né, na sua concentração, e esse decaimento pode ser simulado conhecendo as equações de decaimento do traçador. Não é o caso, o Mascarelli não considera esse tipo de processo, né, somente traçadores passivos, que vão entrar no nosso corpo hídrico, ser redistribuído, eles vão ser transportados, eles vão ser depositados no fundo, eventualmente, ou nas margens, mas eles não vão ter decaimento. Um exemplo de aplicação, né? Então, essa é uma barragem na Europa, e aqui ela tem esses degraus, né? Aqui,
E aqui é a simulação de um eventual rompimento dessa barragem, né, daqui de cima. Então, ao longo do tempo vai aumentando nesse sentido. E aqui o modelo mostra como que vai se comportar o nível da água ao longo do tempo após o colapso da barragem. Passando então para o Telemac 2D, é um módulo que também trabalha com as equações de águas rasas. Os 3 módulos trabalham com as equações de águas rasas, tá? Que são derivadas, né, são casos específicos das equações de Navier-Stokes. Também, né, considerando o fluxo de superfície livre e promediado na vertical, ou seja, a coluna d'água inteira possui somente uma velocidade, se comporta, né, somente não existe estratificação, mas ele ocorre na horizontal em 2 dimensões, ele simula o fluxo nas dimensões x e y. Então, aqui um exemplo de um rio, né, com a sua, com um dique que se colapsa também, e aí a água passa a fluir do rio em direção a essa planície de inundação, tá? Gerando uma inundação aqui nas adjacências do rio, tá? Então, ele consegue, esse módulo, o Telemac 2D, consegue trabalhar com a velocidade não somente, né, na direção principal do fluxo, mas também as direções que fazem qualquer ângulo com essa direção, com a direção principal. Ele tem mais aplicações do que o Mascaret, né, por poder simular o fluxo em 2 dimensões, muito amplamente utilizado para aplicações oceanográficas, no dimensionamento de estruturas portuárias, na avaliação do impacto de diques submersos e processos de dragagem, né, o impacto na hidrodinâmica do ambiente, também o impacto de emissários costeiros e na dispersão horizontal de plumas térmicas. Em rios, bastante utilizado para analisar, né, o impacto da construção de pontes, açudes, tubos submersos, eventos de rompimentos de barragem, inundações, e aí transporte de traçadores não somente passivos, como também ativos, tá? Então, por exemplo, se a gente quer simular o transporte de alguma alga, e ela eventualmente a gente sabe em que taxa que ela morre, né? E a célula se deposita, além do que ocorreria pelo simples efeito da hidrodinâmica do local, a gente pode incluir essa equação na programação do modelo e simular. Tem algumas aplicações especiais, né, notórias, como colapso de reservatórios industriais, avalanches chegando em um reservatório, o transporte de derivadores inertes, tipo uma garrafa PET, né, lançada numa barragem no oceano, ele simula o transporte, o destino desse derivador, e, né, específico, muito especial para o nosso curso, ele tem um submódulo, né, implementado dentro dele, que simula derramamentos de óleo. Então, ocorrendo um derramamento, a gente informa para o modelo qual o ponto onde ocorreu o derramamento, algumas características do óleo, e aí, com a simulação hidrodinâmica, nós vamos ter o transporte da mancha, né, o espalhamento dessa mancha, e também algumas
alguns processos de intemperismo da mancha, tá? O Telemac 3D, né, também trabalha com as equações de águas rasas, considerando um fluxo de superfície livre, mas nesse caso em 3 dimensões. Ele pode usar a aproximação, né, da pressão hidrostática, ou seja, considerar que na coluna d'água a pressão é dada somente pelo peso da coluna d'água e mais o peso da atmosfera, ou não considerar essa aproximação e calcular, e considerar a pressão da coluna d'água como a pressão hidrostática mais aquela parcela que é influenciada, aquela contribuição que é influenciada pelo campo de velocidade da coluna d'água. É importante para alguns processos, né, considerar como a pressão, não somente a pressão hidrostática. Aqui é um exemplo de um fiord, tá? Em que a gente vê a parte emersa do fiord, né, a superfície da água aqui, e aqui em direção ao fundo, os vetores de velocidade passando aqui por todos essa batimetria, esse relevo submerso, né, essa batimetria bem acidentada, então a gente tem como verificar locais onde ocorre uma aceleração, né, uma mudança na velocidade causada pela batimetria. As suas aplicações são semelhantes às aplicações do Telemac 2D e do Mascaret. Adicionalmente, né, sempre que houver uma corrente induzida por gradiente de densidade, que isso seja relevante para o processo que nós vamos estudar, ou sempre que os campos verticais das propriedades, das variáveis modeladas forem importantes. Então, sempre que houver estratificação do fluido, né, na vertical, e que isso seja importante para o nosso estudo, é o módulo mais interessante para ser utilizado, o que deve ser utilizado, né? Sendo, então, especialmente indicado para regiões oceânicas, né, do talude para fora, em direção ao mar aberto, na plataforma continental ainda também é mais indicado do que o Telemac 2D, mas para regiões, né, offshore total é fundamental, que é onde esses processos que ele considera são mais importantes. Nas regiões costeiras, nos estuários, ou locais em que a batimetria seja nos estuários, né, ou especialmente aqueles de cunha salina, para a gente conseguir ver como que ocorre o transporte de sal, né, como que a estratificação ocorre no estuário. Locais onde a batimetria é muito íngreme, como os cabos, né, e que ocorre, então, fluxos de ressurgência ou subsidência de água. Em locais de encontros de massa d'água, lagos profundos, fiordes, fundamental considerar os processos em 3 dimensões, e também em corpos d'água raso, em que a gente sabe que ocorre, ou que a gente esteja interessado também no fluxo de undertow, que é aquele fluxo que ocorre quando a superfície do corpo mais raso, um lago, uma lagoa, né, se movimenta numa direção e ocorre uma contracorrente pelo fundo, certo? Então, muitas vezes considerar o processo todo em apenas 2 dimensões, mesmo num local, num corpo d'água de batimetria mais rasa, a gente pode estar negligenciando alguns processos importantes, tá? Passando, então, para os módulos de simulação de ondas. Só voltando um pouquinho, ele também tem implementado o modelo de derrames de óleo.
Então, tanto o Telemac 2D quanto o Telemac 3D de óleo como se fosse um submódulo dentro do módulo, né? Então, os módulos de simulação de ondas são dois, o Artemis e o Tomahawk. O Artemis, começando pelo mais simples, talvez, trabalha com as equações de Birkhoff, ou as chamadas equações do declive suave, com uma modificação que elas podem incluir a dissipação nos processos, dissipação de energia da onda. Elas, como o nome diz, né, descrevem a propagação de ondas em águas com batimetria suave e com esse módulo a gente pode considerar os efeitos de reflexão, difração e refração, tá? Mais a dissipação, que é a modificação, né, das equações originais de Birkhoff. Ele é um modelo funcional para domínios pequenos, de poucos quilômetros de raio, tá? E bastante eficiente para modelar a agitação em portos ou os processos em águas costeiras e zona de surf, tá? Sendo esses processos refração causada pela batimetria, difração da onda causada por obstáculos, né? Uma ilha, um promontório, um quebra-mar, processo de quebra induzida pela profundidade, a fricção com o fundo e reflexão total ou parcial por muros, quebra-mares e diques. Voltando um pouquinho só, então, esse modelo, ele simula uma onda monocromática, tá? Uma onda com apenas uma onda, né? Aquela com características próprias ali, período, frequência, amplitude, altura da onda, né? Então, essa onda, a gente fornece essas informações, né? Como que é a onda que está entrando no domínio, e essa onda chega no domínio e ela é modificada, tá? Então, com a, com a batimetria, né? Com todos os demais elementos ali da geometria do domínio vão causar essas mudanças os processos, né, e as mudanças nas características dessa onda. Já o Tomahawk, ele é um modelo espectral, então ele trabalha com a equação simplificada para a densidade espectro angular da ação das ondas, considerando um estado estacionário, tá? A profundidade da água não varia com o tempo. Então, esse modelo, além da propagação de uma onda monocromática no nosso domínio, ele também é capaz de simular a geração de ondas pela ação do vento sobre o domínio e, por ser espectral, ele não considera somente uma onda, né, com aquela característica, com aquela única característica, né, somente um período, somente uma altura de onda. A gente sabe que num domínio maior, ou né, o que mais se aproxima da realidade é, no corpo d'água, a chegada pelos contornos de ondas com diferentes características, certo? Não somente aquela onda monocromática. Então, ele é capaz de simular o espectro e as modificações no espectro de ondas, tá? Considerando, né, a refração pelo fundo e também por correntes, tá? Então, trabalha com interação onda-corrente, quando acoplado com o Telemac, 2D ou 3D, a dissipação por quebra, né? E devido ao fundo, e a dissipação por quebra devido à ação de uma contracorrente, também quando associado, acoplado ao modelo hidrodinâmico. Passando então para os módulos morfodinâmicos Sisyphe e Gaia, tá? Então,
os módulos que trabalham com o fluxo, especificamente o fluxo da água, seja ele hidrodinâmico ou em ondas, né? Os módulos morfodinâmicos, eles consideram o transporte de sedimento, considerando, então, as cargas de fundo, em suspensão e total, tá? Gerando esse transporte de sedimento, gerando uma evolução do fundo. E aí, no caso do SISIF, que é o módulo mais antigo, é aplicável a sedimentos não coesivos e misturas de lama e areia, tá? Sedimentos não coesivos são sedimentos da classe areia muito fina a mais grosseiros, certo? Mais fino que areia muito fina, que é o silt, a argila, né? E em suas diferentes proporções que são considerados lama, esses sedimentos, né, são considerados coesivos e aí eles não são bem simulados pelo SISIF, tá? Então, mostrando como funciona o acoplamento do SISIF com o Telemac 2D ou 3D, né, e também com o Tomahawk. Aqui nesse caso é somente o SISIF com algum módulo de hidrodinâmica. Nós temos aqui as condições iniciais, né, que aqui o azul é a água, o amarelinho é o fundo. A hidrodinâmica atua, né, sobre essa condição inicial, gerando um transporte de sedimento, tá? Em suspensão ou em fundo, ou o transporte de fundo. Esse transporte, ele vai gerar uma evolução do fundo, e esse fundo vai ser atualizado lá para o próximo passo de tempo de cálculo da hidrodinâmica, e assim sucessivamente. Então, ele trabalhando acoplado, o SISIF trabalhando acoplado com o Telemac 2D ou 3D, o fundo vai sendo modificado e essa modificação do fundo vai sendo considerada para o cálculo da hidrodinâmica, tá? Só um comentário é que não é estritamente necessário que ele trabalhe acoplado com o módulo hidrodinâmico. Nós podemos pegar o resultado de uma simulação hidrodinâmica e forçar, né, e forçar e fornecer como condição hidrodinâmica para o SISIF. O que vai acontecer é que a hidrodinâmica vai ser resolvida considerando somente a condição do fundo inicial, né? O fundo não vai evoluir para a hidrodinâmica, e aí vai só evoluir na morfodinâmica. Então, para alguns processos, isso pode gerar erros importantes, né, para a hidrodinâmica, para o cálculo da hidrodinâmica. Aqui nesse outro lado do quadro, nós temos um esquema que mostra como que funciona o acoplamento, o trabalho acoplado, né, do SISIF com o Telemac, com algum dos dois Telemacs e com o Tomahawk. Então, aqui nós temos as condições iniciais, aí temos a atuação das ondas, gerando um fluxo. Aí das ondas passa para gerando uma alteração no fundo. Aí, essa alteração já passa para a hidrodinâmica. Aí, então, é calculado o transporte de sedimento e a evolução do fundo. E essa evolução retorna lá para a hidrodinâmica e lá para o Tomahawk. Então, ambos vão ter uma batimetria atualizada a cada passo de tempo de cálculo, né, do SISIF. O Gaia, ele é uma evolução do SISIF, tá? Também, então,
trabalha com as cargas de fundo e suspensão em total, calcula a evolução do fundo, mas ele é aplicável a sedimentos não coesivos e coesivos também, e a qualquer mistura de diferentes granulometrias, tá? Então, ele tem, além, né, desse aprimoramento, ele tem nas suas equações, né, na física dele, algumas melhorias em relação ao SISIF, mas o SISIF ainda não saiu totalmente de utilização. Ele veio para substituir, mas é recente, né, acho que é da versão 8 para cá, e aí ele ainda não substituiu totalmente o SISIF, mas ele vai funcionar mais ou menos no mesmo método ali, tá? Passando, então, para os módulos mais recentes, né? Começando pelo módulo de dragagem, o Nestor. Na verdade, não é tão. O Gaia é mais recente do que o Nestor, mas é um modelo especial, né? Para simular operações de dragagem. Então, o Nestor, ele funciona acoplado com o SISIF, tá? E ele pode ser utilizado de duas formas. Primeira forma é a gente informa para o modelo um polígono de dragagem, tá? E o tempo e o volume que o tempo da operação e o volume que a nossa draga está removendo sedimentos, né? Volume dragado, para então calcular a alteração no fundo, tá? E aí, então, o nosso resultado são as mudanças na profundidade. Sendo que ele acoplado com o SISIF, o que acontece? Essa alteração no fundo, ela não vai ser dada somente pela operação de dragagem, mas por toda a hidrodinâmica, toda a morfodinâmica, todos aqueles processos de transporte de sedimento e evolução do fundo que ocorrem no ambiente em concomitância com a operação de dragagem, tá? Então, por isso que ele é importante. Tem locais em que o transporte de sedimento é relativamente modesto, mas em rios, né, locais em que a capacidade do fluxo é maior, é muito importante, né, considerar também o que o ambiente está fazendo para planejar uma operação de dragagem. A segunda maneira de utilizar o Nestor é a gente sabendo qual é a alteração que a gente quer no fundo, né? A que profundidade nós queremos chegar no nosso polígono de dragagem, e aí calculamos o tempo e o volume dragados, o tempo e o volume que a draga vai ter que operar, tá? Por quanto tempo e qual volume ela vai ter que dragar. Então, mais uma vez, lembrando, né, que podem estar em concomitância com o procedimento de dragagem, pode estar ocorrendo um processo natural de assoreamento, e isso vai ser informado pelo SISIF. E aí, no caso, se tiver em concomitância, né, com o processo de dragagem, um processo de assoreamento, de deposição de sedimentos, essa deposição vai ser considerada daquele além daquele sedimento que precisa ser removido do polígono para chegar naquela profundidade que é desejada, tá? Então, é um módulo com bastante utilidade e para o planejamento das operações. O módulo Vactel, que é o módulo de qualidade de água, ele é formado por 7 outros módulos. Ele é um módulo bem completo e complexo, dedicado a simulação de diferentes processos e variáveis que compõem a qualidade de água, tá? Então, em primeiro lugar, o oxigênio, né, o O2 dissolvido, biomassa, processo de eutrofização, micropoluentes, tem um módulo térmico dedicado ao estudo
a qualidade térmica de água. A gente sabe que muitos efluentes têm uma temperatura bem diferente daquela do corpo da água, então ele é bem, tem uma formulação bem específica para isso. Tem um módulo de ecodinâmica e de decaimento de traçadores. É um módulo mais extenso, né, que se a gente conseguir chegar a utilizar algum desses submódulos dele, a gente se aprofunda um pouco mais. Mas é interessante o, o manual do usuário da versão 8 tem uma descrição bem boa dos diferentes módulos. E aí, chegando no nosso último módulo, que é o módulo de gelo, é o mais recente, acho que é um pouco experimental ainda, não tem muitas aplicações, não tem muitos exemplos de aplicações dele, mas ele é fundamental para simulação de ambientes que possuem, congelam e podem ter somente pedaços, né, de gelo em suspensão, ou que podem vir a ficar completamente cobertos de gelo, né? Então, esse processo de, do congelamento da água e da cobertura, às vezes, do corpo d'água, ou do domínio, né? No caso de um pedaço do oceano que a gente esteja trabalhando. Esse procedimento, essa presença do gelo tem um impacto importante na hidrodinâmica do corpo d'água e nas trocas que ocorrem com a atmosfera, né? Então, ele tem 2 submódulos, um deles é dedicado ao gelo em suspensão e outro é aquele dedicado à cobertura de gelo. Então, existe um módulo um módulo térmico e os módulos de gelo em suspensão e cobertura de gelo se conversam entre si, né? Então, o gelo em suspensão pode vir a formar uma cobertura de gelo. Com o passar do inverno, esse gelo pode se fragmentar e passar a ser novamente gelo em suspensão. E esses processos, eles ocorrem junto, né? São utilizados daí para a simulação hidrodinâmica com o Telemac 2D. Então, esses são os módulos. Foi só uma apresentação geral, né, dos diferentes módulos. Hoje a documentação deles é bem extensa, então a maior parte do que a gente precisa entender, assim, pode ser encontrada na descrição dos modelos na sua documentação. E sempre lembrando, né, que cada um tem trabalha com diferentes aproximações, então tem aplicações específicas que vão ser mais indicadas ou menos indicadas para cada tipo de módulo, certo? Todos eles estão errados, mas alguns são úteis, certo? Obrigada pela atenção de vocês e a gente passa agora para outra aula que é uma aula prática, certo?